Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. Mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Oi, muito prazer, eu sou o Luiz Felipe e me diz aqui, meu amigo, quantas vezes você já se pegou distraído no looping de uma crise existencial? Quantas vezes isso já ocupou sua mente por mês, por semana, por dia? E o pior, você sabia que, querendo ou não, isso faz com que você sirva ao diabo? Em 1942, C.S. Lewis lança o livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Nessa ficção sátira, a narrativa vai tratar sobre dois demônios, Maldanado e seu sobrinho, Vermelindo. Na narrativa, Maldanado manda cartas para seu sobrinho Vermelindo sobre como ele deve conduzir o seu paciente rumo ao caminho do pai deles, se é que me entende, o caminho que serve ao diabo. E bem, entrando mais especificadamente na sexta carta do livro, C.S. Lewis vai tratar justamente sobre esse estado de incerteza que permeia muitas vezes a nossa rotina, nossa realidade e que acaba influenciando na forma como nós tomamos nossas decisões e também como nós seguimos nosso dia a dia na nossa vida. Em um trecho específico da carta, logo no início, Maldanado vai dizer para seu sobrinho Vermelindo a seguinte frase: "Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles." E se você ainda não percebeu, o inimigo aqui é o próprio Deus. Apesar de nós estarmos tratando sobre uma ficção sátira, o C.S. Lewis ele é muito certeiro, muito assertivo, quando ele vai representar verdades de uma forma levemente cômica. E a principal verdade representada no seu livro é o fato de que no grande conflito entre o bem e o mal, o diabo só precisa que nós estejamos distraídos. E é claro que, se tratando de questões mentais, não tem como nós não lembrarmos daquilo que muitos estudiosos e especialistas classificam como o mal do século, ou os males do século, sendo elas depressão e ansiedade. E o que ambas terão em comum? Bem, além do fato de que ambas são classificadas como doenças mentais, elas têm em comum o fato de que elas possuem definições muito bem estabelecidas sobre o que vai caracterizar, definir cada uma delas. As suas representatividades são muito bem expostas perante a sociedade hoje em dia. Mas, em relação ao estado em que o diabo quer que nós estejamos, clareza não é um ponto que pertença a esse estado. E Maldanado vai deixar isso muito claro quando ele vai se tratar da seguinte forma: gostaríamos que ele ficasse num completo estado de incerteza, de modo que sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. Maldanado ainda deixa detalhes em sua carta de como ele e Vermelindo podem se aproveitar de algo que é uma falha no senso comum cristão, principalmente hoje em dia. A visão equivocada de que vai ser pela luta, pela labuta, pelo sofrimento constante diário que o pão de cada dia será fornecido. Essa visão que se remete claramente àquilo que Jesus vai dizer nos seus evangelhos a respeito de cada pessoa tomar constantemente a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Só que é justamente a confusão dessas ideias e o entendimento errado das pessoas de que elas vão acreditar que é somente na possibilidade de acontecerem determinados problemas que o seu pão, o seu sustento diário será fornecido, sendo que, na prática, uma coisa não tem correlação direta com a outra. O curioso dessa carta é que nós vemos um próprio demônio comentando com outro demônio algo óbvio que muitas vezes nós não nos apercebemos. O fato de que constantemente nós acabamos tendo medo a respeito de coisas
que nem aconteceram ou então que nem existe propriamente a possibilidade de acontecerem, porque são inúmeras as possibilidades de mudança ou de novos direcionamentos para coisas em nossas vidas. E na prática, quando nós analisamos friamente, nós vamos acabar percebendo que vai acontecer apenas uma coisa ou outra coisa. Não tem como acontecer inúmeras possibilidades conosco ao mesmo tempo. Então, esse medo, essa incerteza, esse receio que nós criamos a respeito dessas possibilidades é um medo e um receio totalmente ilusório, porque na prática ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Às vezes é impossível acontecer até todas essas coisas que nós imaginamos em nossa cabeça de forma sequencial, porque o resultado de uma coisa já vai impactar diretamente na possibilidade de acontecer essa outra coisa. E nós, estando presos justamente nessa dúvida, nesse estado de incerteza, nós vamos acabar exercendo sobre essas possibilidades paciência e também coragem. Só que nós vamos estar exercendo esses aspectos positivos em coisas que não existem. Então também tudo isso é ilusório para nós. E aí, nós imaginarmos ainda essas coisas, como a cruz diária que nós devemos carregar, a nossa labuta e sofrimento constante, vai acabar fazendo com que essa situação que nós nos encontremos de dúvida, de incerteza, se torne algo muito pior, um estado de espírito. E esse estado de espírito não é como se somente a minha alma estivesse ali angustiada, não. Nós somos seres humanos e enquanto seres humanos nós somos seres holísticos, ou seja, nós somos completos de corpo, mente e espírito, alma, chame como preferir. Enfim, enquanto seres completos, esse estado de espírito afeta em todas as nossas áreas da vida, em tudo que nós estamos desenvolvendo ou tentando desenvolver aqui na nossa caminhada. E visualizar toda essa questão como um estado de espírito colocado por Deus para nós carregarmos dia após dia, sendo que estamos tratando de coisas meramente ilusórias, é um grande perigo, porque isso vai fazer nós pensarmos constantemente e cairmos no medo de estarmos sempre olhando para frente, estarmos sempre olhando para a possibilidade seguinte que está para acontecer. E aí que está o grande mérito que o diabo tem quando está tentando sobre nós, que é o quê? Ele tira o nosso foco do hoje. E é somente no hoje que nós podemos encontrar a Deus. Se eu não olhar hoje, se eu não buscar a Deus hoje, eu não encontro a Deus. Eu não encontro a Deus amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. E nem vai chegar porque ele é amanhã. E o ontem já passou, por isso ele se torna o passado. É somente no hoje, é somente no presente que eu encontro a Deus. Por isso que Deus, ele é sempre muito claro e muito firme em sua palavra, orientando para buscarmos e tomarmos uma decisão no hoje, no agora, no presente, no devido momento em que nós vivemos. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral. Em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não atentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto. Mas, no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chega a pensar algo como: estou entrando agora em um estado chamado raiva, ou no estado chamado luxúria. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como: agora meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos. E então, fixe a sua atenção dentro dele mesmo, para que não consiga mais olhar para além de si a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo. Maldanado ainda vai terminar a sua carta para Vermelindo ressaltando o quanto influências externas e principalmente as que não corroboram com a vontade do Senhor Jesus Cristo podem nos influenciar e nos impactar para a causa do pai de Maldanado, no caso, a causa do diabo. Ou seja, o quanto o ambiente que nós estamos acaba mudando quem nós somos de acordo com o tempo que nós passamos e com a importância que nós colocamos nesse ambiente. Como eu tinha dito, o autor C.S. Lewis representa muito bem algumas verdades dentro da sua obra. E essa especificadamente do ambiente nos influenciando, ele vai representar através de 3 círculos concêntricos. O primeiro e o mais externo sendo o círculo da fantasia. O segundo, o intermediário, sendo o círculo do intelecto.
E o terceiro, o mais interno dentre os três, sendo o círculo da vontade do indivíduo. C.S. Lewis, através do seu personagem Maldanado, também vai deixar muito bem claro que essa vontade não é aquilo que o indivíduo entende como a vontade dele, a sua vontade. Não, na verdade, é algo muito mais profundo, porque quando se trata puramente de uma vontade, isso é um desejo, é um impulso, muitas vezes é até um sentimento que nós temos naquele específico momento. Mas, quando o autor trata sobre a vontade do indivíduo, ele está tratando sobre o que a Bíblia e Deus vai chamar de o coração. E isso se restringe a algo muito mais abrangente do que meramente um impulso emocional. Não. É algo que envolve todo o entendimento, toda verdade que o ser já entendeu para ele como algo correto e certo. Aquilo que, independente do sentimento que ele tem, independente da impulsão que ele vai sentir naquele momento emocional, ele vai fazer o que ele entende como certo e como verdade já estabelecida. Porque isso sim é uma vontade que já penetrou dentro do coração dele, nos âmbitos mais profundos e tensos que existem. Maldanado então vai orientar Vermelindo sobre como eles devem trabalhar dia a dia para colocar as virtudes que eles acham corretas dentro do círculo mais interno, o círculo da vontade. Aquelas virtudes que vão colaborar com a causa deles e afastar para o círculo mais externo, o círculo da fantasia, todas as virtudes que de alguma forma corroboram com a causa do inimigo deles, que no caso é o próprio Deus. Nesse círculo da fantasia não existe nenhuma decisão propriamente tomada. Você não tem nenhuma convicção sobre nada. Você está num completo limbo em que você tem vários assuntos, você acha que entende sobre muita coisa, mas na prática você não entende sobre nada. Esse é o famoso círculo do entendemos, mas não compreendemos, em que você acha que sabe sobre alguma coisa, mas na prática você não entendeu realmente sobre aquela coisa, ao ponto dessa coisa mudar e ser uma verdade presente na sua vida. É por conta disso que Maldanado vai dizer: não é de se esperar que se possa excluir imediatamente de todos os círculos tudo que cheira ao inimigo, mas você deve continuar a transferir todas as virtudes para círculos externos, até que eles finalmente estejam no círculo da fantasia, e todas as qualidades desejáveis para dentro da vontade. Somente quando alcançam a vontade e são ali incorporadas em hábitos, é que as virtudes se tornam realmente fatais para nós. Todos os tipos de virtudes pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto ou em certa medida amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa de nosso Pai. Na verdade, elas poderão torná-lo ainda mais divertido quando chegar lá. Com carinho, seu tio Maldanado. A principal lição que podemos tomar então da sexta carta do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é que C.S. Lewis aborda uma questão que a palavra de Deus sempre abordou. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz o seguinte: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. A representação bíblica de que todos nós somos um vaso de barro vazio, ela é perfeita e se encaixa muito bem no que nós acabamos de ver em toda essa grande odisseia da sexta carta de C.S. Lewis, onde nós somos realmente preenchidos constantemente por alguma coisa. Todos os dias, algo preenche a nossa vida. Seja algo positivo, que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do nosso Pai, aquele que nos formou do pó da terra e que soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos dá constantemente esse fôlego de vida para nós podermos viver e apreciar toda a obra de suas mãos, ou seja, para servir às vontades que colaboram com a obra do diabo, que é simplesmente nos afastar do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E nós temos também uma influência muito grande que atribui sobre cada um de nós, que é o ambiente que nós estamos. Se isso vai nos influenciar positivamente ou negativamente, vai depender, claro, das nossas escolhas, daquilo que eu quero e que eu permito que esteja dentro da minha vida. Essa é uma verdade muito bem clara, muito bem colocada perante todo o livro de C.S. Lewis, mas mais especificadamente muito bem representado aqui na sexta carta. E também a verdade de que naquilo que nós permanecermos firmes, como a palavra de Deus
propriamente diz em Mateus capítulo 24, é que ali vai estar o nosso desígnio final sobre a nossa vida. Se eu permanecer firme nos caminhos do Senhor, certamente eu estarei alcançando, por toda a honra e glória de Jesus Cristo, e graças a Ele, a salvação eterna. Se não, se eu estiver permanecendo firme nas minhas vontades e nas vontades do diabo, eu vou estar caminhando rumo à condenação final. Excelentes verdades, muito bem colocadas aqui na carta. E bem, se você chegou até aqui, você já sabe qual é a decisão correta que você tem que tomar dia a dia na sua vida. Mas toma a decisão correta aqui também. Me ajuda, dá um like no vídeo, compartilha, comenta alguma coisa se você gostou, qualquer detalhe. Ah, eu achei feio que você tem um nariz torto. Eu achei que o seu cenário não tá legal. Não sei, qualquer coisa. Comentem no vídeo para eu ter um feedback de vocês. E no mais, muito obrigado por tudo. Permaneçam bem, fiquem com Deus e até a próxima.